Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Quinta do mês de junho. Este mês tão especial onde o Portal GA completa 14 anos de existência. E a programação deste mês, não só do Papo de Quinta, mas também das redes sociais, está especial. Porque aqui é assim, quem ganha o presente é você. Seja através das nossas redes sociais ou através do Papo de Quinta com informação de qualidade. Você já parou para pensar que de uma hora para outra a sua vida pode mudar? Que algo que você nunca imaginou conviver pode fazer parte do seu dia a dia? As coisas acontecem e ninguém está imune a isso. Por isso, informação é sempre muito importante. E hoje, a nossa primeira convidada especial do mês é a Janaína Macedo. Seja bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Fabiana. Obrigado por ter aceito o nosso convite, falar um pouco a respeito da sua história nos últimos anos. Sim, muito obrigada pelo convite também. Para quem está se perguntando ou já viu no título do programa, a Janaína, ela veio nos contar a história de vida dela nos últimos anos através do diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Você já ouviu falar dessa síndrome? Eu confesso que antes do caso da Janaína, eu nunca tinha ouvido falar. Janaína, o que aconteceu? Qual é a história que te levou a este diagnóstico? Que depois nós vamos explicar o que é. Então, Fabiana, na verdade, eu achei que era uma virose. Eu tinha, ânsia de vômito, diarreia. E fui ficando em casa, porque é bem parecido com uma virose, sabe? Que você tem no dia a dia. E aí eu fui levando, até que fiquei uma semana muito ruim, assim. Com fraqueza, vômito, bem ruim. Aí teve um dia que o Gustavo pegou, eu tava com muita febre, e febre também. E não baixava de jeito nenhum. E aí eu fui tentar levantar para ir no banheiro e eu caí, eu não tinha mais força nas pernas. E daí foi que eu vi a necessidade de ir pro hospital. Você, então, já uma mulher adulta, tinha uma vida normal, não fazia nenhum tratamento de saúde? Não, nenhum. Nunca fui nem era de ir para o hospital, assim. Nunca fui nem de ficar doente. Até para pegar gripe era bem difícil, sabe? Foi do nada, assim mesmo. Numa semana. E esse dia foi num domingo que eu fiquei ruim demais. E acabei tendo que ir pro hospital. E como foi lá no hospital? Num primeiro momento, o que eles te falaram? Foi péssimo. O primeiro hospital que eu fui, eles me liberou. Me mandou embora, assim. Não aconteceu nada. Porque eu não quis ficar em pé para fazer um exame. Você não quis, você não conseguia. No caso, eu não conseguia, mas eles achou que eu que não queria, assim. Então, foi bem difícil, assim. Eu não sei nem te explicar, assim, mas foi péssimo, porque é uma situação que a gente nunca espera passar. E é igual eu estava te falando um pouco antes aqui, eu sentia o meu corpo todo, só que eu não tinha força para nada. Que eu perdi o movimento todo do pescoço para baixo, né? E quando eu saí, que eu fui liberada de lá, que foi, eu fui internada hoje, né? No domingo, na segunda-feira,
Eles foram fazer um raio-x. Aí, tipo, me tiraram da cama. Já viu que eu não conseguia fazer nada. Me tiraram da cama, me colocaram numa cadeira. E aí me levaram para a sala de raio-x e lá eles queriam que eu ficasse em pé para fazer o exame. E eu falava, eu não consigo ficar em pé. Tipo... Aí, tipo assim, eles meio que achou que era pouco caso, que eu estava fazendo, que eu não queria realmente. E falou assim, olha, então tudo bem, se você não quer ficar em pé, eu vou te liberar, porque sem esse exame não tem o que fazer. Janaína, olha só, já comecei a ficar revoltada, porque ela estava em um hospital, Sim. onde os profissionais que te atenderam deveriam ser as primeiras pessoas a terem sensibilidade para entenderem o que você estava passando. Afinal, se você estava lá é porque você não estava bem. E não acreditavam que você não conseguia ficar em pé. Exatamente. E me liberaram, eu fui embora. Sem os movimentos. Sem os movimentos. Quando eu saí de lá, porque no domingo, quando eu cheguei, eu ainda mexi os braços. Na segunda-feira de manhã, eu já não tinha mais o movimento nem dos braços. Tipo, não tinha mais dos braços. Era umas 8 horas da manhã, eu já não tinha mais os movimentos dos braços. Então, tipo, a minha dificuldade já começou desde aí, né? Tipo, a falta de humanidade, porque assim, como que você libera uma pessoa que não tem um movimento? Eu sou revoltadíssima com isso, sabe? Mesmo porque, é claro, nós que estamos aqui não somos da área da saúde, mas é o mínimo. A pessoa Sim. sofrer uma evolução tão rápida, de em poucas horas perder todos os movimentos do corpo, é lógico que seria algo significativo. Sim, é revoltante. E aí você voltou para casa? Não, de lá eu já fui para outro lugar. Tá, para outro hospital. Para outro hospital. Mas, na verdade, foi uma UPA de Ribeirão Preto que me encaminhou para o HC já. Um médico, ele não me fez nenhum tipo de exame, ele me viu dentro do carro. Tipo, ele me fez umas perguntas e ele já falou, olha, você tá com suspeita da síndrome. Ele já falou o nome, que a gente nunca tinha ouvido falar. Ele já me colocou para dentro e já me encaminhou pro HC de Ribeirão. Tipo, um profissional, né? Uma pessoa realmente que, sim, além de experiência na área, de conhecedor desses sintomas, sim, já apontou ali um diagnóstico correto, mesmo antes de exames, mas que acima de tudo teve sensibilidade, né? Com certeza, ele falou assim, não tipo, com certeza é neurológico, né? E na verdade, antes mesmo de chegar nesse lugar, a gente falou com uma prima do Gustavo, que é enfermeira, e aí a gente explicou o que estava acontecendo, né? E ela falou, gente, não é normal. Tipo, ela deve estar com alguma coisa neurológica. Uma enfermeira me falou isso, sabe? Tipo, prima dele. E aí, tipo, você imaginar que um médico, que tinha mais de um médico ainda no dia do plantão que eu vim aqui foi aqui em Guariba, inclusive, né? Tinha mais de um médico. E, tipo, te liberar, sendo que uma enfermeira teve essa surreal. Percepção. É surreal, assim. Tipo, a falta de respeito que tem com o ser humano, né? Porque o que acontece? Essa doença, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratado, mais rápido é tudo. Tipo, desde a evolução, da minha reabilitação, de tudo. Então, quanto mais tardia, pior é, né? Então, eu já comecei sofrendo desde daí, sabe? Janaína, lá no HC, vamos imaginar, estou tentando aqui imaginar o ponto em que a Janaína foi encaminhada para o HC. Como estava o seu psicológico mediante a essa situação? Você que sempre foi uma mulher ativa, que tinha uma vida completamente normal, dita normal, né?
Na verdade, eu não pensava, assim, sobre o que estava acontecendo, porque para mim ia passar. Tipo, eu tava indo pro hospital, ia ser feito alguma coisa e ia voltar tudo ao normal muito rápido. Então, assim, de início, você não pensa muito sobre a sua situação, né? E foi isso, assim, não tinha cabeça para pensar. Mas, tipo assim, foi uma loucura. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, que é o que ajuda demais uma pessoa com esse tipo de doença. Mas, assim, não é fácil, não. Não é até hoje, assim, tipo... E a gente saiu do hospital sem nenhuma informação de como seguir, sabe? Então a gente teve que ir se adaptando com tudo, absolutamente tudo. Então foram muitos desafios de lá para cá. E é até hoje desafiador, sabe? Mas não é fácil. E foi lá no HC que o diagnóstico foi confirmado? Sim, foi lá. Foi lá. E o que eles explicaram para você, de forma que você entendesse, que estava acontecendo com o seu corpo? Eu vou te explicar da mesma forma que me foi explicado, que é assim, imagina uma rede elétrica com um monte de fio e capinhas dos fios saíram todas e começaram a entrar em curto. Foi basicamente isso, porque o meu sistema imunológico ataca os nervos periféricos. E é onde a informação do cérebro não chega, sabe? Não manda a informação que eu tenho que mexer as pernas, os braços, e é onde foi desfeito essa ligação e foi onde eu perdi meus movimentos. E ali no início... Qual foi o primeiro tratamento que foi indicado? O que você tinha que fazer para se tratar? Era medicamento? Você ficou internada? Teve alguma coisa assim muito diferente do que a gente está habituada? Por exemplo, medicamento, internação, reabilitação. Você teve que fazer algum exame que você nunca imaginou que existisse? Algo do tipo? Na verdade, o exame que mostra o tipo de doença é o líquor. Você já ouviu falar? Já. É o que você tira o líquido da espinha. É esse exame. Eu já tinha feito outra vez. Então, foi a partir desse exame. Só que o tratamento é a base ou de imunoglobulina, que na época estava em falta, porque a gente estava saindo de uma pandemia, que foi muito usado, né? E tem a plasmaféres, que foi o que eu fiz. Que é tipo uma hemodiálise. Eles tiram toda a plasma do meu sangue. Foi o que eu fiz. Toda a plasma, aí volta só o sangue pro meu organismo. E nesse momento que você começou a fazer o tratamento... Você sentiu alguma diferença ou até então a sua condição física permanecia a mesma? Não, permaneceu. Porque aí, depois do tratamento, você entra com a reabilitação. Que é através da reabilitação que eu vou voltando a ter uma melhora. E a reabilitação, de acordo com os médicos, ela pode te conduzir até que ponto? Porque, por exemplo, você nos explicou que você ficou totalmente paralisada. Sim, do pescoço para baixo, tetraplégica. Isso. Hoje, graças a Deus, você movimenta as mãos. Hoje eu já sento, literalmente, eu não conseguia nem ficar sentada. Eu não tinha nem o controle do meu pescoço. Foi bem... Então quer dizer que a tendência da reabilitação é literalmente você se reabilitar cada vez mais. Isso, com certeza. Eu hoje, com isso eu procurei, hoje eu tenho amizade com pessoas que tá na mesma luta que eu.
e que já tem uma vida normal, assim, sabe? Tem pouquíssimas sequelas. Que maravilha saber isso. Sim, mas cada caso é um caso, né? Eu acredito que a minha melhora ainda é mais lenta porque eu era uma pessoa totalmente, como fala? Sedentária. Eu era extremamente sedentária, então isso ajuda, atrapalha, né? No caso, a minha reabilitação ser mais rápida. E qual é a sua rotina de reabilitação hoje? Hoje, esse ano, eu tô mais motivada, assim. Eu tô cuidando mais da minha saúde. O ano passado eu tava bem desmotivada, sabe? Esse ano eu tô mais... Então eu tô fazendo uns tratamentos em Ribeirão, eu vou para uma clínica de lá, eu faço TO e faço fisioterapia também em casa. Você falou da TO e eu estava justamente pensando o quão importante também durante esse processo não é cuidar só da reabilitação do corpo, mas da mente. Sim. Para você se sentir motivada para realizar a reabilitação. Sim. Não desanimar. Mas eu nunca fiz tratamento psicológico. Olha que incrível. Você acredita? O meu fisioterapeuta até fala, gente, eu fico passada que você nunca fez, porque não é fácil, assim, mas eu procuro não pensar no estado que eu tô, assim, na situação que eu tô. Eu procuro pensar em como eu posso vir a ficar, sabe? Isso é maravilhoso, é uma sabedoria que você já tinha e que talvez você nem soubesse que tinha que estar colocando em prática. Eu dou um pouquinho de trabalho pro pessoal que me dá o suporte ali, mas é normal. Mas, Janaína, trabalho, todos nós damos para os nossos, independente das nossas condições físicas, não é, pessoal? Sim. Então, não tem jeito. E o psicológico tem que vir não só de mim, deles também, porque, assim, hoje eu falo que existe uma Janaína antes do Guillain-Barré e uma depois. Porque você passa a ver a vida de outra forma, com outros olhos. E hoje eu tiro o meu chapéu para quem é cuidador, sabe? E eu tenho certeza que muitas pessoas não acham que é uma coisa normal, tranquila, e não é, assim, não é fácil ser cuidador de uma pessoa acamada, sabe? Porque quando você sofreu essa mudança brusca na sua vida, as pessoas que estão ao seu entorno, sua família, as pessoas que te amam também sofreram uma mudança brusca. Com certeza. Porque ninguém quer ver quem você ama vivendo essa experiência. Sim. E muitas vezes, até psicologicamente, a dor da alma dessas pessoas, em alguns momentos, pode ter sido até maior que a sua. Sim, com certeza. Com certeza. Porque não só a minha vida mudou, né? A deles também. Até mesmo do Gustavo, que é quem convive a maior parte do tempo comigo, que é meu companheiro, no caso. Eu falo, né, que ele deixou de viver a vida dele para viver a minha hoje em dia. E não é fácil, assim. Pensa. Hoje, basicamente, a gente vive dentro de casa, porque também vem a questão da acessibilidade. Tipo, a gente quase não sai, porque o mundo hoje não é preparado para as pessoas deficientes, né? Engraçado, né, Janaína, que tanto se fala de acessibilidade. Sim, no papel, em campanhas, é tudo tão bonito, mas na prática é tudo tão diferente, né? É muito diferente. Tipo, é muito difícil a gente sair hoje, porque hoje a gente, um exemplo, quer fazer uma viagem, né? O ano passado a gente fez muitas viagens a trabalho e a gente tem que ver tudo isso. É muito difícil até para isso. Tipo, eu passei por muitas coisas para pegar um voo, para ir num restaurante, para ir num banheiro. Tipo, não tem. Hoje você vai num lugar, tipo, eu vim aqui, ó, tá ótimo. A mesa me encaixou perfeitamente, adorei. Mas hoje em dia, como que eu vou num restaurante que tem uma mesa
não tem um espaço que é acessível para mim. Então eu prefiro hoje ficar em casa, entendeu? Tem meu espaço ali, se a gente tem, a gente pede. Hoje é muito pouco feito nessa parte de acessibilidade, né? E fica um alerta, inclusive, para quem está nos assistindo e que de repente é proprietário de algum estabelecimento comercial, porque você perde cliente, a família e as pessoas que amam esta pessoa que necessita de acessibilidade também não vão querer ir no seu estabelecimento porque ela não pode. Não pode. Fala-se muito de políticas públicas. Os passeios públicos, as rampas, tudo bem, o acesso público, mas e o acesso ao seu estabelecimento? Como é? Você tem um restaurante, ele tem condições de receber um cadeirante? É importante nós falarmos disso. Muito importante. Porque eu acho que a pessoa também precisa viver, né? Tipo, aí eu deixo de sair muitas vezes por conta disso, sabe? Mas eu acredito que as pessoas não têm olhos para isso porque não necessita hoje. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. Eu também achei que eu não precisava. Eu precisei modificar muito a minha casa, por exemplo. Porque eu não tinha um banheiro que eu ficasse à vontade com uma cadeira de banho, por exemplo. Eu não tinha visão para isso também. Hoje não, a gente já vê tudo de outra forma. E eu acredito que as pessoas também deveriam fazer o mesmo, né? Sim, principalmente para quem tem estabelecimento para o público. Porque geralmente, como você falou, na sua casa você não tinha, porque não tinha nenhum membro do seu núcleo familiar com essa necessidade. Mas a partir do momento que eu abro um espaço para o público em geral, tem que ser em geral de forma literal. Com certeza. Eu preciso receber todos. Ontem mesmo eu vim numa loja, eu fiquei dentro do carro. Porque a loja, eu não tinha condições de entrar lá dentro. Tipo, eu acho que realmente é muito o que você está falando mesmo. Eu acho que as pessoas que têm um comércio aberto ao público tem que pensar nisso sim, com certeza. Eu falo até com o Vitor agora em questão da construtora. Vou construir uma casa, porque a gente realmente não pensa. Mas eu não falo nem por uma doença. Todo mundo vai chegar na velhice. Tipo, hoje a gente está iniciando uma reforma na casa da minha avó. Porque ela tem a mobilidade, tipo, não é normal, entendeu? Ela usa um andador, de repente não sabe se vai ter que usar uma cadeira. Deus abençoe que não, mas e se? Né? Eu falo para ele, olha, fala com os clientes, né? Tipo, vou fazer um projeto. Mas e aí, esse banheiro vai ser pequeno desse jeito? A largura das portas. Com certeza. Eu vivi isso na pele. Na casa que a minha mãe morava, infelizmente ela não está mais conosco, eu tive muita dificuldade. Sim. Até mesmo porque era uma casa antiga, não era uma casa que foi projetada pela construtora Macedo, viu, Vitor? Então, não tinha esse preparo. E hoje eu resido em uma casa, tenho a minha avó com 90 anos que mora comigo e que a casa também ela não foi construída pensando em acessibilidade. Eu tenho muita dificuldade. Tipo, a minha casa mesmo não foi. Então, a gente teve que mudar muita coisa, por rampa de acesso em alguns lugares, aumentar um banheiro, sobre porta também, porque até mesmo em questão de, se você é obesa, como a cadeira é diferente, a porta tem que ser maior. Então, tem muitas questões sobre isso que eu acho que tem que ser vista assim, com certeza, com outros olhos. Até mesmo, eu vou te falar uma coisa, de repente você nem sabe. No Hospital Municipal de Guariba não tem um banheiro acessível, o que é um absurdo. Aquela coisa, tem que ser o mínimo. É o mínimo, né? Qual a chance de uma pessoa que precisa de acessibilidade ir até o hospital? Enorme. Com certeza. Tipo, eu acho que é o lugar que, no mínimo, tinha que ter olhos para isso e
bem. Então você vai esperar o quê do resto? Aproveitando esse gancho da acessibilidade, nós até brincamos aqui, falamos da construtora, porque como vocês estão acostumados, já sabem que o Grupo Macedo é o nosso parceiro oficial do Papo de Quinta. É graças ao Grupo Macedo que nós temos a possibilidade de levarmos informações até vocês através do nosso programa semanal, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E o Grupo Macedo ele é composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. E se você, a partir dessa nossa conversa, se alertou para esse tema e pretende fazer uma reforma, seja no seu imóvel residencial ou comercial, de repente não precisa ser uma reforma, mas adequações para acessibilidade, ninguém melhor que eles para desenvolver um projeto para você. Com certeza. Janaína, e o seu tratamento hoje, além da reabilitação? Você faz uso de algum medicamento? Não. O tratamento do Guillain-Barré é fisioterapias. TO, igual eu te expliquei, TO. O que eu faço a mais é por... Tipo assim, eu converso com uma pessoa, eu fiz isso, foi legal. Mas nada que é comprovado, sabe? Sei. Faço por... que vinha lucro, vou fazer. Se deu ajudar, certo. É bem-vindo. Mas o pré-diagnóstico que fala, né? É basicamente fisioterapia e força de vontade. É isso. Exames, você faz exames periódicos? Eu faço só para acompanhar a minha evolução. Eu fiz, tem um exame, eu não sei nem te falar o nome agora, mas ele é bem dolorido. É um que vê como está a evolução da inervação, né? Que é essa capinha do nervo que eu te falo. E eu vi que tá indo, tá evoluindo, tá inervando novamente. É só. Basicamente é isso, assim. Quando nós vivemos uma situação, principalmente hoje com a internet, nós vamos virando especialistas naquela situação. Sim, a gente pesquisa tudo. De acordo com a sua experiência, suas pesquisas, os contatos que você desenvolveu, essa síndrome, ela atinge mais uma faixa etária ou existem crianças, existem idosos, qualquer faixa etária pode de uma hora para outra apresentar os sintomas? Qualquer faixa etária. Tanto homens quanto mulheres. Quanto homens, quanto... Exatamente. Em crianças é mais difícil, até onde eu sei, tá? Mas de 20... Eu tenho pessoas que eu conheço que teve com 16 anos, 18 anos. Então, assim, não tem uma idade específica, não. Inclusive, tem acho que é vô do Dami? Tio do Dami. Que ele tem 70 e poucos anos, né? Que ele também foi diagnosticado há um tempo. Então, tipo, não tem uma idade certa, não. Qualquer pessoa pode vir a ter mesmo. E a doença, ela vem de uma infecção maltratada. Então, qualquer um, exemplo, tô com infecção de urina. Só que eles acreditam que o que desenvolveu a minha foi a vacina do Covid. Tá. No entanto, que eu nem posso tomar mais, sabe? Então, mas é igual eu te falei, cada caso é um caso, mas geralmente é desencadeado através de uma infecção maltratada. A pessoa acha que já tá bem, às vezes interrompe o tratamento e tal. Exatamente. E aí depois pode ter essa sequela que acaba sendo a síndrome. Sim. Em algum momento, algum profissional te falou algo que as pessoas, que a população em geral
pode fazer, além de se cuidar quando tem alguma infecção até que ela seja totalmente sanada? Algum hábito que nós possamos ter para evitar que venhamos a ter a síndrome? Não. Nunca nenhum profissional me falou sobre isso. Sobre alguma prevenção, né? No caso, não. E além do lazer que você falou que infelizmente é limitado hoje em virtude da acessibilidade, quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu só quero melhorar mesmo no momento, mas depois que eu tive essa doença, é como se os meus planos tivessem cessados, sabe? Então, no momento eu só penso na minha recuperação. É a sua prioridade. Mas os meus sonhos continuam. Eu tenho muitos planos, né? Tipo, sonhos a serem realizados. Mas, por hora, é isso. É melhorar. Cada dia mais. Com certeza. Como foi quando você passou a ter novamente os primeiros movimentos das mãos, por exemplo? Nossa, é demais. Aí eu comecei a conseguir comer sozinha, gente. Aí você percebe, fala, não, Vocês eu não sou veem. capaz de me recuperar por completo. Nossa, a hora que eu comecei a comer sozinha, é surreal, assim, né? Porque pensa, você perder tudo e ter que recomeçar tudo de novo. Mas a sensação é maravilhosa, porque... Inclusive comer sozinha, porque a comida não tem o mesmo gosto com a pessoa te dando ela. Então foi muito bom, mas eu acredito que deve ser mais ou menos isso mesmo, uns 8 meses. Bastante tempo. Bastante, mas é muito relativo, dada a gravidade de ficar completamente sem movimentos, é uma conquista que também nós podemos considerar rápida. Né, se nós fizermos essa comparação. E você já tinha ouvido falar na síndrome de Guillain-Barré? Como eu disse no início, eu não conhecia. A Janaína nos explicou, ela também não conhecia. Viveu, está vivendo ainda na pele, porque ela está em processo de reabilitação. Mas é muito importante que essas informações cheguem até você, que você compartilhe esse vídeo, porque nós nunca sabemos em que momento as nossas vidas podem mudar, como eu disse no início do programa. E apresentar determinados sintomas não significa necessariamente que seja a mesma síndrome que você tem, mas pode ser. Mas pode ser. O que eu te falei também, a gente, antes de começar, é até interessante as pessoas saberem por conta do diagnóstico. Né? Às vezes você tá acontecendo, ou você tá sentindo a fraqueza nas pernas, e é legal você já chegar com a informação para o médico, né? E não deixar eles fazer o mesmo que fizeram comigo. Vou te mandar para casa. Não, de repente você tentar ali alguma coisa para que de repente seu diagnóstico seja mais precoce, né? Não tão assim, mais tardio igual foi o meu. Eu até deveria ter perguntado isso no início, até por uma questão de sequência, mas como informação nunca é demais, você falou da fraqueza. Era necessariamente fraqueza? Em nenhum momento você sentia dor no corpo, nas pernas ou algum tipo de formigamento? Não. Da fraqueza. Eu sentia fraqueza, eu fiquei uma semana bem fraca e eu comecei a sentir dor depois que eu perdi os movimentos. Aí vem uma dor surreal, mas antes disso não. Lembrando então que diferente da pessoa que perde os movimentos por alguma lesão na coluna, a Janaína, ela sente, ela tem total sensibilidade. Total sensibilidade. A minha lesão, no caso, é neurológica, né? Eu sinto tudo, graças a Deus. Eu só perdi a força mesmo nos membros. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, às vezes as vidas das pessoas mudam, a sua mudou,
vai mudar de novo quando você estiver completamente reabilitada. São as fases. A vida é feita de fases. Se alguém que está nos assistindo está passando por uma fase desafiadora, o que você diria para essa pessoa? Não desistir. Eu acho que desistir não é uma opção nesse caso. Porque no meu caso mesmo, eu vou desistir e vou me entregar. Por quê? Vai ser pior para mim, né? Porque eu que vou permanecer ali na cama, vou sofrer mais. Então, eu acho que é isso, assim, não desistir, ir em frente, levantar a cabeça e tentar correr atrás do prejuízo. E saber que existem coisas que só você pode fazer por você. E é exatamente isso, é só eu. Como a sua reabilitação. Por mais que o Gustavo, o Vitor, a sua família te amem, eles não podem ir lá fazer a reabilitação por você. Tem que ser você. Tem que ser eu. E assim será. Assim será. E daqui a um tempo você vai voltar aqui para contar pra gente a sua evolução. Como você está hoje, como você estará e depois de totalmente reabilitada. Amém, Fabiana, creio. Nós também cremos, porque se existe a possibilidade, assim será. E com certeza. E eu tenho fé para isso. Amém. Né? E a fé move montanhas. Move montanhas. É imprescindível acreditar. A Janaína é um exemplo. Tanto que ela disse que não fez e não faz acompanhamento psicológico. Isso não significa que se você precisa, você não deva fazer. Esta é a história dela, é o caso dela. Se precisar, tem que fazer sim. Os profissionais existem para nos auxiliar no processo. Para ajudar, com certeza. Porque depois que o processo ele é ultrapassado, tudo vira história, vira ensinamento e vira inspiração. Imagina quantas pessoas você vai inspirar depois que você estiver totalmente reabilitada. Sim, com certeza. Inclusive, esses dias estava a Polly aqui, né, com você. A Polly, sim. Eu acompanho muito ela, eu fico vendo, eu fico passada o quanto ela é resiliente, esforçada, ela faz acontecer. Eu sempre falo dela lá em casa. Eu falo, gente, você a conhece pessoalmente? Não conheço ela pessoalmente. Vamos promover, Bruno, um encontro? Polly, você está convocada. Olha só, agora a gente já tem moral para te convocar. Não viramos amigas? Para você conhecer a Janaína. A Janaína vai ler o seu livro, O Broto no Oco do Toco. É maravilhoso. Sério, eu estou no finzinho. Ela vai te mandar um exemplar, tenho certeza, com uma dedicatória, porque realmente você tem... ela é inspiração para mim, com certeza. Eu vejo quanto ela é esforçada e o quanto a vida dela também mudou, né? De um dia para o outro. De um dia para o outro, exatamente. Sim. Em uma situação diferente da sua, totalmente diferente, porém que a limitou fisicamente também de muitas coisas. Sim. Então, assim como a Polly é inspiração, você também é inspiração. É que talvez você ainda não tenha essa consciência, mas que é e será cada vez mais. Ai, muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. É algo diferente para mim. Te falei que eu nunca tinha vindo, né? Mas adorei. O papo foi muito bom. Nós também adoramos. As pessoas que estão passando por situações difíceis também se sentem motivadas. E isso é muito legal, porque às vezes, no dia de hoje, as pessoas desistem de tudo por tão pouco, né? E a gente reclama. A gente costuma reclamar por tão pouco, né? E hoje eu percebo que realmente se você tem um problema, pode ter certeza que tem outra pessoa que pode estar pior que você. Isso é fato. Então é erguer a cabeça e seguir em frente. É igual eu te falei, desistir não é uma opção.
Jamais. E como eu falei, ela não desistiu, não vai desistir. É por isso que ela é a nossa primeira convidada especial desse mês de aniversário do Portal GA, porque nós queremos trazer inspiração para você sempre. Você, todo mundo que está nos assistindo, merece ser feliz, como a Janaína, que está passando por essa fase com esse sorriso lindo no rosto, que voltará aqui nos 15 anos do Portal, viu, Bruno? Já estou convocando. Gente, o Portal é do Bruno e eu dou as ordens aqui para ele. O primeiro programa do mês de junho, ó, tenho testemunhas aqui, Janaína, o Gustavo e o Vitor. Será com você, a Janaína, daqui um ano, igual nós fizemos com a Poli. Com a Poli nós fizemos 10 meses depois. Então você vai ser a convidada sempre do mês de aniversário do Portal para trazer inspiração e energia boa para nós. Estarei por aqui, Fabiana. Combinado. Então, combinado, gente? Combinado, Bruno? Sim, senhora. Mais um episódio do Papo de Quinta, encerrado com sucesso, com muita alegria, porque é assim que a gente tem que enfrentar a vida. Obrigada. E não se esqueçam, mais uma vez estou lembrando, hein? Mês de junho, tem novidades, sigam o Portal no Instagram, que vai ter coisa lá. Depois vai falar, eu não vi, eu não sabia. Grupo de WhatsApp é sempre bem-vindo, desde que obedeçam às regras, senão o Bruno está lá com o dedo afiado, hein? Não obedeceu às regras, Janaína, é só remoção do grupo. Sejam todos muito felizes, até o nosso próximo episódio e não se esqueçam, Portal GA, há 14 anos o nosso encontro é aqui. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.